Bom dia você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado por estarem conosco. Nós vamos reproduzir daqui a instante um programa muito especial. É o programa da Web Rádio Estação da Luz, o programa número 19. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Livros, obras suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras e agora também os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. Uma programação excepcional e hoje nós vamos reproduzir um programa muito bom. O programa número 19, Nos Domínios da Mediunidade. Vamos tratar da reencarnação de Segismundo, das proteções divinas que são ministradas àquele espírito que está reencarnando. E aí a equipe, Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e Ivan Augusto, nós vamos tratar, vamos responder perguntas dos internautas que acessam o programa conosco e as perguntas também da produção do programa. Então nós vamos ter um programa muito bom, bastante elucidativo. Se você tem dúvidas a respeito do que acontece no plano espiritual para que alguém reencarne, nos acompanhe. O programa número 19, Nos Domínios da Mediunidade, realmente merece essa sua atenção. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Você, meus irmãos, você, minhas irmãs de Ideal Espírita, você, meus amigos que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, paz e luz com o Mestre Jesus. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz de Natal para todo o planeta. E ela tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo Protegido, o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará-Mirim, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Goianazes, do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, e de um monte de instituições e grupos espíritas que nos apoiam aqui nesses trabalhos. É um trabalho que fazemos graças à ajuda do nosso Elielso Tavares, que idealizou, criou e conduz hoje os trabalhos técnicos, e nós queremos abraçá-lo agora, cumprimentando e agradecendo primeiramente a Deus pela feliz oportunidade. Porque hoje é sexta-feira, são 19 de março de 2021, e aqui em Natal são exatamente 8 horas e 4 minutos. É hora de estudarmos o tema reencarnação de Segismundo e as proteções divinas. Tema esse extraído do livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, transmissão da Web Rádio Estação da Luz e também no Facebook e no YouTube. E aí, cumprimentando Tavares. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu amigo. Sucesso, Tavares. paz e saúde com Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos cumprimentar os irmãos que estão a postos, afinados, para iniciarmos o nosso programa desta manhã. Vamos começar com o nosso Ivan Augusto. Bom dia, Ivan. Paz e luz com Jesus. Bom dia, meu irmão Amadeu. Bom dia, Renato, Elielson, nosso querido Tavares. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham através dessa fonte de luz para todo o universo. Bom dia a todos. Começamos a semana juntos, vamos concluir a semana juntos. E com Jesus. Família junto permanece unida, não é isso mesmo, Renato? Bom dia, Renato. Paz e luz com Jesus. Bom dia, Amadeus, Ivan, Tavares. Bom dia a todos que estão nos assistindo através da Web Rádio Estação da Luz. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, transmitindo sua paz, sua harmonia, e que nós possamos aqui colhermos os frutos das bênçãos que traz o Evangelho de Jesus.
Maravilha, meu querido. Eu quero abraçar também os irmãos que fazem sempre o programa conosco. O nosso Jair Aquino, devido aos seus afazeres lá no seu comércio, não pode participar conosco, ele tem mais disponibilidade, principalmente à noite. Um abraço todo especial ao nosso Delcio Soares, lá em Goianás, São Paulo. Um abraço também ao nosso Fredo Quintal, lá de Santa Luzia, Belo Horizonte. Ele, por causa dos seus trabalhos, não pode estar conosco. Um abraço também ao João Maria, a Francisca Vicente, a dona Melânia, e a esse monte de gente aí que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, nós queremos anunciar um livro. Antes de entrarmos nas perguntas e respostas, nós queremos lembrar, no programa de hoje, um livro que eu, particularmente, me maravilho. Sempre que eu leio, eu me maravilho. Já li algumas vezes, umas 4 ou 5 vezes, porque às vezes eu vou buscar informações lá nas minhas pequenas pesquisas, né? O livro é Cartas de uma Morta, ditada pelo espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Chico Xavier é o psicógrafo desse livro. E Maria João de Deus, ela faz umas viagens, ela descreve coisas assim fantásticas, né? Ela, de repente, ela conta que lá na colônia São Sebastião, onde ela se encontra, de repente ela pensa numa coisa, o mentor dela está ali de lado, e aí você só precisa pensar. Ela pensa e quando menos espera está lá. E ela fez umas viagens, fez uma viagem aí em Marte, em Vênus e outros planetas. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção, e a gente naturalmente desconhece, mas pela a veracidade que a psicografia de Francisco Xavier nos impõe, a gente aceita absolutamente. Maria João de Deus explica que esteve em uma dessas viagens em um planeta que não tem noite. Lá são 3 sóis, um determinado período, um sol está naturalmente em operação, aí ele desaparece e aparece o outro simultaneamente, aquele desaparece, reaparece o primeiro, e assim fica nessa rotatividade. 3 sóis. Que coisa extraordinária, não tem noite. Então, esse é um livro que você não pode perder. O livro Cartas de uma Morta, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e publicação, naturalmente, da Federação Espírita Brasileira. Portanto, um livro fantástico, né? Mas nós vamos começar o nosso programa lembrando que o nosso programa tem uns contatos, você pode fazer através do WhatsApp. É 84 988 17 55 98 e 84 994 31 8500. Aliás, 8005, desculpa. 994 31 8005. Você liga para a gente, você faz sua pergunta, dá a sua opinião, dá o seu alô, e a gente vai trabalhando essas chegadas aqui na produção da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado, meus irmãos e irmãs, e vamos passar o nosso programa em nome de Jesus, conversando agora com nossos queridos irmãos que estão a postos para fazermos o programa de hoje. Renato e Ivan e vocês que nos acompanham. Nós estamos concluindo hoje, certamente, esse tema da reencarnação de Segismundo, falando sobre essas proteções divinas. E aí tem uma série de reflexões. E aí, pela quantidade de perguntas para a gente atender a demanda, se a gente puder objetivar mais a resposta, vai nos ajudar muito. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que sempre se faz. Nós abrimos o programa na ânsia de concluirmos esse trabalho e vamos fazer a leitura preparatória. A leitura preparatória está aqui no livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 107, Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muita piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências de semelhante virtude, dificilmente discernirmos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado.
Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, mas, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmações são reiteradas a cada passo que lábios que se afirmam cristão proferem. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deus nos abençoe. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívida de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répto hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perdoa, não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharia e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências, que revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recurso de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva, a saber, semear o bem, fortalece-lhe os germes, cultivando-lhes os rebentos e espera-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade, com contentamento, é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Que Deus nos cubra de bênção e paz. E agora com a prece inicial, em nome de Jesus. Por favor, meu irmão. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, através desse instrumento de transmissão para todos os lugares do planeta. Estamos aqui refletindo o seu Evangelho, a vossa doutrina. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. E com isso nós podemos, assim, pedirmos por todos aqueles que sofrem, por esses momentos difíceis que está passando no nosso planeta Terra. Pedimos paz, harmonia, paciência para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Que na realidade somos todos nós. Porque cada um de nós temos uma sensibilidade, seja qual for, sente o impacto dos problemas que estamos a acontecer. Pedimos, Jesus, as suas bênçãos, abençoe esse planeta, abençoe todos nós. Sabemos que é digno de tudo, mas sabemos da nossa participação por esses momentos que nós estamos passando. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade. E essa oportunidade é muito grande para nós refletirmos como nós devemos viver aqui no plano terráqueo, onde que haja mais amor, mais paz, mais tranquilidade. E que as dores são sementes que nós buscamos para o nosso agradecimento. Sabemos que é dor, mas se é para todos nós um aprendizado. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Muito bem, meu querido irmão Ivan Augusto. Microfone, Augusto. O meu tá. Ok. Alô, tá me ouvindo? Estamos. Muito bem, Alto muito e obrigado. claro. Muito obrigado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, esquecimento do passado.
É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus o julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou bem exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio, E em todos os casos traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe fez. Se conhecesse nelas o que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Se Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência em nossas tendências instintivas, em nós, tira o que poderia nos prejudicar. Até esse próprio item ele é bastante longo, mas nós vamos nos deter aqui para fazer uma rápida reflexão. Esse texto, eu escolhi ele aqui, como a gente diz, a dedo, porque ele tem relação com o que nós estamos estudando a respeito das encarnações. É assunto aqui para a gente falar uma hora, um dia, enfim, muito tempo. Um aluno nosso do ESD afastou-se durante um período das aulas, e quando ele retornou, eu fui perguntar a ele se tinha havido algum problema. Ele me disse que estava vivendo um segundo relacionamento, e ele ainda estava unido legalmente à primeira esposa, né, a esposa, e estava convivendo com outra que agora tinha engravidado. Esse era um dos problemas dele com a primeira esposa. E que a primeira esposa, sabendo da gravidez, né, tinha retornado às comunicações com ele, estava atrapalhando demais e tinha criado da vida dele um inferno. Ele tinha me dito durante as aulas que ele acreditava piamente que se ele tivesse lembrança das encarnações anteriores, ele teria condições de se corrigir e fazer o que ele batizou de uma encarnação show. Quando ele terminou a exposição dele, eu disse para ele: meu irmão, você imagina agora se todas as esposas das encarnações anteriores estivessem todas juntas agora cobrando de você o mesmo relacionamento, aí você veria o que era o inferno e entenderia o que Deus realmente lhe concedeu o esquecimento. Ele botou as mãos no rosto e disse: meu Deus do céu, não é verdade mesmo? Essa é a reflexão de hoje. O microfone, Amadeus. Imagina. Tá aberto o meu microfone. Tá chegando aí, não? Tá chegando? Imagina uma mulher só, já nos casos, uma série de contentamentos e trabalhos, né? Imagina um monte que a gente já passou pelas nossas vidas. É brincadeira um negócio desse. Mas maravilha, meu irmão. Vamos passar para o nosso programa agora em condições de adentrarmos nas perguntas e respostas. Diz a espiritualidade que a pressa é inimiga da perfeição. E é mesmo, a gente ansiosos para chegarmos às perguntas e respostas, íamos atropelando a abertura do programa. Mas que Deus nos abençoe. Vamos em frente. Dica do filme Bezerra de Menezes, o diário de um espírito. A pressa é inimiga da perfeição. Muito bem. Nas conversas de Alexandre e os construtores com André Luiz, aquelas explicações, ele levanta uma série de questões com relação a esse trabalho da reencarnação de Segismundo. Mas a nossa Madalena de Alcântara, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela nos traz uma pergunta que é ipsilito do texto lá daquelas conversas. Há muita inconsciência e indiferença criminosa às leis divinas na prática do sexo. Isso contribui para muitas reencarnações acidentais. Nesse caso, qual é o benefício do sexo? Ou qual é o benefício que o sexo proporciona para as reencarnações? Aí, pode começar com o seu Renato ou Ivan, fica a critério. Né?
E aí, quer começar, Amigos, Ivan? Pois não, Renato, pode tocar. olha, nós sentimos que André Luiz nos fala no livro Missionário da Luz que muitas reencarnações, ou o sexo, a prática do sexo na face da Terra, muitas vezes era como uma consequência de como os animais praticam, porque muitas vezes praticam sem amor, sem uma sintonia, sem uma simbiose dos dois, podemos dizer assim, que convive para conviver em paz. Se nós olharmos a consequência, todos nós que estamos aqui estamos buscando, na realidade, através das nossas reencarnações e da prática do sexo, nós sabemos que existem muitos problemas, não do próprio sexo, mas dos espíritos reencarnantes. Se o 200, questão 200, E aquele livrinho que está ali em cima, sexo. procura sempre dizer que o espírito não tem sexo. É a resposta, é a pergunta. O espírito tem sexo? A espiritualidade diz que não existe sexo nos espíritos. Eles vão reencarnar de acordo com a necessidade. Então, o que acontece? Quando nós praticamos o sexo, existe a fecundação, existe a concepção. Tem certos casos, tem certos espíritos que reencarnam na face da Terra com muitos processos a pagar de vidas pretéritas, e outros não. Então, tudo isso, a consequência do sexo, vai depender da condição vibratória de cada ser, de cada espírito. Existe a união, existe existe aí a fecundação. Mas a fecundação, muitas vezes, não é um princípio do amor, mas um princípio mais de animalesco, da formação da formação física do espírito que vai ter condições de reencarnar aqui na face da Terra. Então, é muito importante nós termos esses duas maneiras de se pensar em relação ao sexo aqui na face da Terra. Então, nós somos aqueles espíritos que vemos aqui, às vezes, reencarnados através do amor, dos nossos pais, certo? Para que nós possamos viver em paz. Mas existem muitos processos que vêm com os espíritos ainda muito devedores com as leis de Deus, e daí vai haver um grande sofrimento, e nós vamos ter que pagarmos aqui para que nós possamos retornar para a espiritualidade, e daí tentar novas reencarnações e assim evoluir e chegarmos a Deus, nosso Pai. Maravilha, meu querido Renato. Ivan, e aí? O sexo, na verdade, é um complicador para as futuras reencarnações ou é um instrumento viável para que a gente possa ter essa oportunidade? A irmã pergunta, né, qual é o benefício que esse sexo descontrolado proporciona para essas reencarnações. Ele proporciona a oportunidade de reencarne. A misericórdia divina aproveita essas ocorrências para que ali se façam essas oportunidades, para aqueles espíritos que precisam dessa oportunidade, que dessa maneira ela é concretizada aparentemente de maneira acidental. Então, nós temos espíritos que seguem, como a gente diz, a cartilha da evolução, então se organizam e fazem uma programação para as suas encarnações junto com a espiritualidade superior. Aqueles que não têm o conhecimento, né, não participam do plano, mas aceitam de bom grado quando o plano é explicado. E aqueles que vivem ao léu, fazem sexo como animais. O camarada se junta, acha
o parceiro ou a parceira ali atraente sexualmente, então promovem os seus encontros, realizam o ato. Então a espiritualidade aproveita essa situação para que possa ali colocar um irmão dando a oportunidade que ele necessita. Então, essa relação vai trazer, de alguma maneira, os praticantes do ato a uma realidade diferente e trazendo compromissos também para que eles comecem a trilhar de maneira mais responsável os caminhos da vida. Como Jesus disse, nenhuma folha cai. Embora haja aí uma mecanicidade para que a folha caia aparentemente sozinha, mas ela cai quando se cumpriu o seu propósito presa à árvore. E também os fios de cabelos caem quando se cumpriu o propósito, né? A não ser que o irmão tenha aí adquirido uma doença, mas também está tudo previsto dentro das condições humanas. Então, essas relações, esse tipo de sexo, tem também a sua utilidade perante a espiritualidade superior. Nada se perde, tudo se transforma. Onde a gente pensa que é o caos, é a transformação para o novo. É isso. Ô Ivan e Renato, veja que maravilha. A gente observa aí não vai nenhuma crítica, apenas circunstancial, mas a gente observa muitas mães jovens, meninas, recém-saídas da adolescência, já com um monte de filhos. Parece até que cada experiência sexual é um filho que aparece. Isso também é lição de vida para elas e os pais responsáveis. Isso vai ter um preço lá na frente. Portanto, a espiritualidade, sabiamente, aproveita essas oportunidades, esses instintos animalizados para proporcionar responsabilidade. E aí, lembrando do livro Sexo e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele diz que essa prática do sexo deveria se dar primeiro com um planejamento, ou seja, primeiro haveria o namoro, depois do namoro haveria a proximidade, a união, depois da união o planejamento, aí viria a prática do sexo e, consequentemente, os filhos. Mas nem sempre isso acontece, como muito bem explicaram os nossos irmãos Renato e Augusto. Mas temos uma outra pergunta aqui, que vem aqui de Josias Freitas, aqui de Mãe Luísa, em Natal, e ele complementa a pergunta lá. Podemos entender o sexo como qualidade positiva ou negativa, transmissora ou receptora de almas? Eu acho que Ivan já explicou isso, não? Mas continua aí, Ivan, por gentileza, e Renato arremata, por gentileza. É sempre positiva. O mal que daí possa vir é fruto do mau uso pelo homem. Como diz acho que é Marcos, que diz que tudo é sujo para aquele que tem o coração sujo, coração impuro. Então, o sexo ele é uma ferramenta extremamente necessária. É algo agradável, é algo sadio. Mas é como a faca de cortar cebola em casa, que de repente o camarada pode usar para ferir e matar alguém. Ou a enxada, é utilizada para, como diz lá dentro do próprio Evangelho, que será daquele a quem é dado a enxada para que ele cuide do jardim e ele levante a enxada para o seu patrão. Então, também o sexo ele é apenas uma ferramenta que pode ser mal usada. Então, não há nada de mal, nada do que foi feito na natureza, no universo todinho, é mal. O homem é que utiliza de maneira errada as coisas que lhe são oferecidas. É isso. Em relação ao assunto, Deus, em relação ao assunto, André Luiz, no livro Missionário da Luz, no capítulo 13, ele diz o seguinte: sexo com qualidade positiva ou passiva, que é a negativa, é aquilo que nós temos obrigações, é emissora ou não transmissora, ou receptora de alma. Isso que diz nosso amigo André Luiz, no Missionário da Luz, nas páginas de 198 a 201. Quer dizer, quando ela é positiva, ele transforma. Quando ela é negativa no caso, isso é como uma contabilidade. As pessoas que entendem contabilidade é ativa e passiva. Ativa é aquilo que nós temos, aquilo que nós acumulamos dentro do nosso eu, as coisas boas da vida,
as coisas boas que nós poderemos computar para o nosso crescimento e nosso crescimento espiritual. E tem um passivo. O passivo é os nossos débitos, aquilo que nós temos de pagar. Então, é o ativo e o passivo. Quando nós temos o ativo, quando nós trabalhamos só no ativo, trabalhando com coisas boas, aquilo que nosso crescimento, ele chama que ele muda o nome. Ele puxa a união sexual para a união de qualidade. A qualidade é porque existe uma vibração maravilhosa no entendimento, na compreensão de duas pessoas que se amam. Aquelas pessoas que vivem com o fim de amar um ao outro, no entendimento. E aquela passiva é aquela que ainda existe o processo de não buscar as coisas boas da vida, principalmente o sexo. Porque o sexo é muito divino. Então, se você busca o sexo de uma maneira passiva, você vai buscar o sexo de qualquer maneira. É por isso que existe a transformação do sexo em duas fases. Você existe, como nós falamos aqui, que existe aqui a fase do sexo material e a fase do sexo psíquico. O psíquico é aquele que você faz o sexo com amor, com carinho, com dedicação, psicologicamente você está tranquilo. Então, esse é o entendimento que temos a nossa pergunta de hoje. No caso, Josias, em vez de transmissão, transmitir é algo que você transmite para alguém. E a emissão é aquilo que você emite. Emite a tranquilidade, a paz, a harmonia, a tranquilidade. Existe uma vibração positiva, e essa posição positiva de amor, onde as pessoas pensam que só no sexo tem aquele algo diferente de paz, de harmonia. Não, é em todos os momentos das nossas vidas. Só olharmos para aquela pessoa que nós gostamos e praticando amor, uma sintonia totalmente diferente. É no olhar, é no enxergar as coisas boas da vida e mostrar que os dois estão caminhando para Deus. Para Deus. Maravilha, nós chegamos à conclusão, chegamos ao entendimento de que a manifestação sexual evolui com o ser. À medida que o ser evolui, vai sublimando essa prática. Em vez do instinto, do prazer apenas, ele vai adicionando aí os sentimentos nobres, o amor, e isso vai levando o espírito à evolução. Dica de livros. A dica do livro desta semana, ou seja, estamos indicando no programa de hoje, é exatamente... tem aqui Atos dos Apóstolos? Não. A dica do livro no nosso programa é o livro de Maria João de Deus, ou seja, Cartas de uma Morta, mas tem as dicas de livro que são apresentadas em todos os programas, já a partir de agora, todos os programas vão fazer apresentações de livros. E tem aqui uma dica de livro, Atos dos Apóstolos. Tavares está colocando aqui na tela, eu não sei qual é o programa, mas já a dica do filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, é um filme simplesmente excepcional. Eu acho que nós, no caso, que fazemos parte da Seara de Jesus, e que trabalhamos lá no Bezerra de Menezes, já vimos isso aí várias vezes. Eu já vi esse filme várias vezes e nos enche de muitas felicidades. Web Rádio Estação da Luz, programa O Evangelho por Emmanuel, hoje, às 23 horas, com Silva Almeida, lá do Rio de Janeiro. Às 23 horas, Silva conosco aqui, fazendo o Evangelho por Emmanuel. Mas aí nós voltamos aqui às perguntas e respostas, agradecidos ao nosso Fernando Vilar, de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. Ele pergunta uma coisa que faz parte daqueles diálogos, ou melhor, do primeiro diálogo que Alexandre estabeleceu com o espírito reencarnante Segismundo. Alexandre chega lá na residência, encontra a família jantando, o Adelino todo macambuzo, taciturno, e aí Alexandre vai lá, põe a mão no menino, o menino começa a proferir coisas intuitivas, e aí muda todo o clima, mas enquanto isso, o Segismundo está lá numa cadeira,
macambuzo, todo triste, etc. E aí Alexandre vai conversar com ele e ele diz do medo que ele está sentindo em reencarnar. Ele está assustado, porque ele tem medo de falhar. E aí a pergunta do Fernando Vilar, Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. É natural o espírito, mesmo consciente da reencarnação, sinta medo nos momentos que antecedem a ligação com o óvulo fecundado? Isso é normal, Renato? É normal. Tem alguns espíritos, depende da evolução dos espíritos, certo? Mas, em certa parte, isso é normal, porque normalmente os espíritos que reencarnam na face da Terra têm uma faixa mediana de evolução. E essa evolução, às vezes, permite que ele tenha o medo. Porque o medo, na realidade, é a emoção criada por nós mesmos para a nossa proteção. Você tem medo de algo é porque você acha que aquilo que haverá de acontecer pode vir trazer transtorno, trazer problemas, trazer uma vida diferente para que você venha a sofrer. Então, no caso, tem muitos casos de reencarnação, como disse Sergimundo, ele realmente poderá ter tido medo naquele momento, porque sabe as consequências da reencarnação. Porque esse espírito, Sergimundo, que realmente, dentro da doutrina dos espíritos, ele é muito debatido, é muito falado, porque nós sabemos que existem muitos outros espíritos que sofreram ou foram bênçãos quando eles vieram reencarnar na vida terrena, nós sabemos disso, porque tem os espíritos missionários que chegam e traçam seus próprios momentos de vida, da relação com a vida, e tem aqueles que nem sabem que vão reencarnar, na realidade. E o Sergimundo pegar o nosso irmão Sergimundo por uma questão mais lógica de uma quantidade de espírito que tenha, dentro das reencarnações, conteúdo maior, uma maneira maior de demonstrar o que é uma reencarnação. Mas, na realidade, todos nós, em certos momentos, temos medo. Nós sabemos que muitos espíritos, quando vai reencarnar, recuam. Eles vão pagar, eles vão sofrer por esse recuo. Mas cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua evolução, a sua maneira lógica de pensar, e daí poderá sofrer consequência, mas é uma consequência de um espírito não ter a fé de um caroço de mostarda para que possa conseguir, em todos os momentos, viver aquele momento de condições da prática daquele momento, que é a reencarnação. Então, é normal, tá certo? É normal nós termos o nosso medo, como ele teve. Mas a reencarnação sempre é por nosso bem, não existe outro tipo de maneira, só aquelas questões que, quando nós temos a reencarnação, o nosso pensamento é muito negativo, para que nós possamos chegar ao ponto, ao monte de uma questão de um espírito evoluído, é uma andada muito grande. E Jesus, nosso irmão maior, sempre está nos protegendo, nos iluminando, e nós podemos caminhar para que nós possamos chegarmos a Ele e ao nosso Pai. Maravilha, Ivan. E aí? O medo? É muitíssimo natural mesmo. Nem todos os espíritos encarnam com alta confiança, porque eles conhecem as suas próprias fraquezas e têm medo da falência na missão. Então, eles ficam temerosos, como a gente diz, na hora H, né, do refúgio. É isso. O nosso irmão Renato expôs tão bem aí que eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isso, não. É natural, sim, que o irmão tenha medo na hora da encarnação. Muito bem. Então, vamos pensar numa outra situação que aconteceu lá na reencarnação de Sergismundo, nesse momento, nessa preparação para a reencarnação de Sergismundo.
a espiritualidade trabalhando exatamente isso, o nosso irmão, aliás, essa é uma pergunta da produção do programa, o pessoal ia apertando sem abraçar. A pergunta é o seguinte: todo espírito que diminui a estrutura perispiritual, todos ficam inconscientes do ato que vão realizar? A gente sabe que para que ocorra uma ligação perispiritual com o óvulo fecundado, o espírito tem que diminuir, ele recobra as condições de criança, de feto mesmo. E o Alexandre dá um chega para lá no Sergismundo para ele colaborar, inclusive, com essa tarefa. Ele precisa ajudar para que possa sair da estrutura de adulto e adquirir as condições de criança. Aí a pergunta da produção ela é fantástica, né? Tendo o espírito que diminuir a estrutura perispiritual, todos ficam inconscientes do ato que vão realizar? E aí, Ivan? Olha, tudo é uma questão de evolução espiritual. Então, nós temos irmãos que muito antes disso, eles já começam por um tratamento, eles ficam num tratamento longo para poder adquirirem essa situação, porque eles não sabem, eles não têm essa condição de fazer isso. O nosso irmão aí consegue fazer isso, né? Mesmo sendo ali, recebendo uma certa reprimenda. Por quê? Para ele colaborar, porque ele sabe fazê-lo. Né? Mas há espíritos que não sabem, não conseguem fazer isso sozinho, são auxiliados. Irmãos que são muito adiantados, eles chegam quase que a fazer a ligação sozinho. Assim como há aqueles que fazem também a desligação praticamente sozinhos ou sozinhos mesmo. Há casos, inclusive a gente vai ver daqui algum, não lembro em que livro que está de André Luiz, no caso de uma irmã, ela nem é espírita, né? Ela é católica, e ela consegue fazer a desligação, apenas assistida ali pelos irmãos, ela diz, não, me permite que eu tente, e ela consegue fazer isso. Então, sempre é questão de evolução. E agora que os irmãos, acredito que todos eles, naquele momento ali da ligação, eles devam ficar um tanto inconscientes, porque é um choque, apesar de ser algumas coisinhas ali tão pequenininhas, é um choque imenso naquele instante de energias. Né? Então, naquele rápido momento ali, pode ele ficar inconsciente. Mas nós sabemos que tem muitos espíritos que continuam conscientes após esses primeiros momentos e vão auxiliando também na sua confecção do seu corpo de manifestação aqui de encarnados. Então, tudo sempre é questão de evolução do espírito. É isso. Maravilha! E aí, Renato? Cara, todos eles perdem a consciência ou apenas aqueles mais refratários, que estão mais próximos do ponto de partida? Olha, nossa, Ivan já conversou, já falou muito bem sobre esse processo, porque vai depender do espírito. Por exemplo, aquele espírito que está lá numa situação delicada, lá numa condição assim, que não tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, não tem da doutrina dos espíritos, não, do mundo espiritual, aquele mundo que está vivendo. Como é que vai haver o processo de reencarnação? Esse espírito não tem nenhuma condição necessária, não tem nenhuma condição de se mostrar que tem condições de haver a regressão da sua formação física para a reencarnação. Então, esses espíritos eles ficarão inconscientes e a própria espiritualidade fará o trabalho, os construtores espirituais farão um trabalho para que ele possa reencarnar. Existe o processo de Sergismundo, que ele teve medo, mas no processo de Sergismundo tinha toda uma equipe ali preparada para que pudesse ajudar o nosso irmão a praticar. E no caso de Angélica, né, que parece que não foi nem uma encarnação, mas uma desencarnação, que mostra que ela deu todos os seus laços ligados aos seus campos de força, e no final só a espiritualidade cortou o laço que conduz o plano psíquico espiritual com o somático. Ele está dizendo, aí ele está dizendo evangélica, mas vamos ler no livro mesmo,
missionário da luz, que provavelmente nos traz, né? Talvez pode colocar se é o missionário da luz, mas é muito interessante nós olharmos essa parte para que nós possamos entender melhor a nossa condição e termos o entendimento do que é uma encarnação, uma reencarnação. Amadeus. O Alexandre, esclarecendo a André Luiz, ele diz o seguinte, diante do quadro que se apresenta: todos os dias, milhares de irmãos na crosta terrestre encarnam e desencarnam inconscientes. Aí ele esclarece: somente as almas educadas têm compreensão da situação que vivem diante do corpo. Isso tanto do nascimento como no desencarne e a permanência no corpo. Aí ele está dizendo aqui, retorna lá, por favor, é o livro, me parece que é Obreiros da Vida Eterna, é o livro Obreiros da Vida Eterna, Aura Celeste, a Serva Fiel. É a resposta acerca do que Renato estava comentando. Portanto, como diz Alexandre... Oi. Amadeu, sim. Inclusive, a Áurea Celeste, ela é tocada no que o querido Ivan falou, e ela é norte-rio-grandense. Né? Norte Rio-Grandense, Áurea Celeste. A Áurea Celeste é norte-grandense. Ela não é esse. Mas leia o livro, porque se ele falar tudo, vão lá no Obreiro. Perde a graça. Perde a graça. E conheceu, bateu papo com o Bezerra de Menezes, essa turma toda, e ela realmente cortou os primeiros fios. Maravilha. Nós vamos prosseguindo. Então, e o pior é que já estamos aí andando já para o fim do programa, né? Aí pergunta aqui o Jonas Bastos, de São Paulo, capital. É um que está nos acompanhando e ele nos traz aí essa pergunta. Após a ligação do espírito ao óvulo fecundado, quem realiza o trabalho da organização do feto? Essa pergunta é feita por Jonas Bastos, porque há todo um trabalho que é feito. Inclusive, o Alexandre, depois que ele faz a ligação do Segismundo ao óvulo, ele determina que durante 21 dias a Raquel fique lá no repouso, etc., suspendo as visitas dos amigos e parentes, etc., para que ela possa ficar em repouso, etc. E aí o Jonas Bastos dá essa dica aqui para nós reflexionarmos. Após a ligação do espírito ao óvulo fecundado, quem realiza o trabalho da organização do feto? E aí começa com Renato. Renato. Olha, você sabe que existe a fecundação, mas o espírito só reencarna na concepção. Então, depois da concepção, na realidade, então o óvulo, aí no caso, vai gerar o feto, e daí é todo um processo que é acompanhado pelos instrutores espirituais. Os próprios espíritos, como diz a Amadeus terminou de falar, que ela passou 20 dias sem ter a comunicação com ninguém. Os amigos espirituais que foram até ela para sentir como ela estava, e ela foi, pediu para ela não participar. E para você ver como são as coisas, como é interessante, que depois de 20 dias ela foi liberada para ir locais onde poderia aí receber o fruto a melhores condições, mas que ela foi à praia, e assim conversar com os amigos, receber os amigos, e assim dar continuidade. Mas sempre existe o espírito responsável pela reencarnação. Não tem para onde. Até os 7 anos de idade, depois da maternidade, até 7 anos de idade, existe um acompanhamento natural de todos os momentos de um espírito. Então, nós não estamos só em momento nenhum, e principalmente quando estamos dentro da nossa formação. Amadeus. Ok, Ivan, prosseguindo aí com essa questão da ligação do óvulo, quem vai contribuir, quem ajuda,
o próprio espírito, o próprio metabolismo orgânico da mãe, é a mãe, os construtores? Como é que fica essa situação? Corroborando aí com Renato. Os irmãos espirituais, eles são responsáveis pelaquela primeira ligação, chamado o pontapé inicial da ligação. O pai contribui com metade da carga genética, a mãe com metade da carga genética, e daí em diante, do momento ali da fecundação, o conjunto está completo para dar funcionar, vamos assim, por conta própria, a automaticidade que esse fato complementa, não sei se eu estou usando bem aqui as palavras, mas é o seguinte, que ao longo dos milhões de anos de evolução, esse processo se dá basicamente de maneira automática. Então, depois de ligado ali, claro que a mãe continua participando, porque ela precisa continuar mantendo o ambiente e os nutrientes para que o ser continue o seu desenvolvimento. Mas ele tem uma mecanicidade que ele vai se desenvolver ali por conta própria. A mãe nem os outros espíritos vão mais ser necessários para fazer com que fosse uma coisa de construção continuada, como se a gente estivesse fazendo uma casa, tijolo a tijolo. Botou o primeiro tijolinho ali, o resto vai se transformando e vai se complementando. Claro que a espiritualidade continua acompanhando o ser de formação, porque a justiça divina fica ali a proteger para que as oportunidades de evolução de cada ser sejam completas. Então, ali, muita questão de muita defesa em volta, mas que o processo se dá basicamente por conta própria. Como eu disse, a mãe é necessária para quê? Para manter o ambiente e os nutrientes. Mas o feto ele vai se desenvolvendo ali por conta própria. Tanto é que, às vezes, a mãe não sabe nem estar grávida, vai bem mais na frente, porque todo o processo ele é basicamente automático. Amadeu. Perfeito, maravilha. O Alexandre esclarecendo, corroborando com tudo isso, facilitando as explicações de Renato e de Augusto, o Alexandre explica: quem inicia o trabalho da organização do feto é a mãe, com a ajuda dos construtores espirituais, mas a partir dali há uma espécie de mecanismo automático. Agora, existem situações, por exemplo, a gente vê no próprio livro Missionários da Luz. Vamos imaginar, por exemplo, quando você estuda as reencarnações, os tipos de reencarnações, numa encarnação acidental, por exemplo, que a mãe nem sabe que está grávida. Oi. Deus, também vamos, se nós quisermos procurar partir para a parte científica, nós sabemos que, no caso, quando existe a concepção, o ligamento do espírito, aí os cromossomos é que tomam conta, né? São 22 cromossomos e cada um vai formar o seu órgão de acordo com a programação, que são 22 cromossomos, 22 pares, porque é um da parte da mulher e outro da parte do homem, são 22 cromossomos, e cada cromossomo vai formar vai criar o órgão necessário para aquele feto. Por exemplo, um órgão, um cromossomo define que vai atuar, vai gerar o coração, outro o pulmão, outro qualquer do nosso corpo. Então, na formação fetal, os cromossomos, certo? É que vai definir, vai criar esses órgãos para que o feto possa desenvolver. E quando desenvolve, normalmente tem, além dessa parte científica que nós estamos colocando agora, que realmente nós podemos construir, nós entendermos, se formos ler um livro, Evolução em Dois Mundos, podemos dizer assim, nós iremos chegar a um ponto de sentir com esse algo de reencarnar, a formação do ser humano é tão complexa que nós não temos condições de definir como ela é feita, porque, na realidade, é algo divino que Deus nos dá para que nós possamos construir um corpo, para que nós possamos evoluir. Obrigado pela atenção. Exatamente isso. Então, como eu estava dizendo, no caso de reencarnações acidentais,
que a mãe nem sabe se está grávida. Acontece exatamente, a contribuição dela se dá automaticamente, ela fornece, como disse Ivan, ela fornece os nutrientes e as condições, o próprio organismo contribui para a formação do feto. Mas a própria espiritualidade esclarece, o próprio André Luiz esclarece, aliás, o Alexandre esclarece, melhor, Apuleio esclarece outra situação, que, por exemplo, as encarnações que são desejadas, planejadas, como é o caso de Segismundo, que a mãe tem consciência disso, ela já tem a percepção, às vezes, no ato da concepção, ela já sabe que engravidou, ela contribui para a modelagem daquele futuro corpo. Ela tem uma contribuição substancial mediante o desejo dela, porque ela sabe que está grávida e ela contribui com essa modelagem. Ela corrobora com o plano espiritual, porque tem a parte mecânica que se dá fisiologicamente, independentemente da vontade dela, etc., mas, nesse caso, tem a contribuição dela, porque é um desejo dela. Ela pensa como será o filho, ela pensa se for um filho ou uma filha, ela vai contribuindo para aquela modelagem que se dá com aquele futuro feto. Mas nós estamos chegando aí ao final do programa. Infelizmente, aí eu gostaria de perguntar a Tavares o seguinte: nós ainda temos aqui 6 perguntas da própria produção e de irmãos. Temos 6 perguntas que dá para fazer um outro programa, né? E aí eu acho que, a meu ver, a gente poderia retomar esse tema na próxima segunda-feira, concluir essa questão da reencarnação, porque eu acho que completa esse aprofundamento que nós estamos fazendo com o caso da reencarnação. Gostaria da opinião de Tavares, inclusive dos irmãos, se julgam pertinente, a gente deixa aqui as perguntas dos irmãos para passar para a questão da proteção, que é a consequência da própria reencarnação. Mas aí eu gostaria das opiniões, com medo de Tavares, e agradecendo aí os irmãos pelas suas colaborações, e já fazendo as considerações finais para que a gente possa fazer. A gente fala no interno. Tudo bem. Então, vamos passar para os irmãos, já que a gente vai falar no interno, vamos às considerações finais. Renato, consideração final. Augusto, também suas considerações finais, e a prece de encerramento. E aí, Augusto, você tem aí o calendário da programação da semana, que nós fizemos na segunda-feira, você recebeu? Se você recebeu, a gente faz a dobradiça, senão eu faço direto. Está fechado seu microfone, Renato. Aliás, Augusto. Eu tenho, sim. Enquanto o irmão fizer a prece... Aliás, a prece é depois, né? Você faz o ajuste, né? Eu vou tentar, Tudo bem. Eu vou tentar localizar aqui o arquivo, rapidamente. Enquanto você tenta localizar aí, vamos às considerações finais de Renato, na sequência, suas considerações finais. Aí, enquanto você prepara aí a programação da semana, tá ok? Renato, suas considerações finais, com o nosso mais fraternal agradecimento pela sua contribuição, a sua ajuda, como sempre, precisa, objetiva, que Deus te abençoe e proteja, meu irmão. Eu é quem agradeço, Amadeus, participar da programação. E vamos pedir a Deus, a Jesus, com tudo isso que nós estamos tentando passar para aqueles que nos assistem, que sirva de lenitivo, de conforto, de conhecimento, para que nós possamos viver dias melhores, uma vida melhor. Muita paz para todos. Obrigado, meu querido. Até a próxima, se Deus quiser. Augusto, as considerações finais com você e na sequência a gente faz a programação da semana. Então, sempre muito contente, muito satisfeito ao final de cada reunião dessa, ao final de cada programa desse, por poder participar, por ajudar a difundir a doutrina espírita, ao qual eu agradeço a Tavares, a você, pelo convite que me fizeram, e a gente vai continuar aí com fé em Deus e pé na tábua, como já diziam os antigos. Muito bem, meu querido irmão. Antes de concluirmos o nosso programa, nós queríamos lembrar a dica de livros. Hoje nós estamos indicando o livro Carta de uma Morta, de Maria João de Deus,
a mãe de Chico Xavier. Esse é o segundo livro, o primeiro Parnaso de Além Túmulo, e na sequência Carta de uma Morta. Ela descrevendo viagens que ela fez, ensinamentos fantásticos. São mensagens pequenas, mas de uma objetividade extraordinária. E aí nós queremos agradecer a você que esteve conosco durante esse programa. Muitíssimo obrigado. E aí nós vamos com o Ivan. Ivan, já está pronto aí para a programação? Já estamos aqui. Pronto, eu vou fazer. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, segunda-feira foi 15/3/2021, às 8 horas da manhã, nós tivemos o programa Nos Domínios da Mediunidade, e o tema é a reencarnação de Segismundo. Como foi? São todas iguais? Extraído do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Chico Xavier, com Amadeu Ferreira, Delcio Soares e Ivan Augusto. Às 17 horas, nós tivemos o programa Espírita Conhecendo a Vida e a Obra, de Ivone do Amaral Pereira, com Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz, tema: os projetos da casa, lançamento do livro Sociedade Espírita, João Nunes Maia, 26 anos de amor e caridade, trabalho sempre, com Evani Gomes e Benilton Bezerra. Às 20 horas e 30 minutos, o programa Espírita Espiritismo e Educação. O tema Educação e Evangelho. Marcos de Mário, Ronaldo Gomes. Tema Jesus e Educação. Ambos, ou seja, o Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, do Rio de Janeiro. E ainda na segunda-feira, às 23 horas, o programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, com Delcio Soares, lá de São Paulo, capital. E na terça-feira, o que é que houve, o nosso irmão Ivan? Na terça-feira, às 8 horas da manhã, nós tivemos o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 5 e 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido, com Delson Soares, Dona Marília, Hugo, Laércio, Cátia Martins e convidados. Às 17 horas, o programa Espírita A Vida no Mundo Espiritual, estudando as obras de André Luiz. O tema é o livro Nosso Lar, com nossa irmã Silva de Almeida, lá do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa Espírita Vida em Abundância, Dádiva da Sobriedade, a Dor e Sanidade, com Henrique França, de Brasília, Distrito Federal. Às 20 horas, o programa Espírita Herculano e o Homem do Mundo, com Heloísa Pires, Alberto Magno, Wagner Tadeu, e os irmãos lá, que são os irmãos Pires, né? O irmão e a irmã, que alternadamente, cada um a 15 dias, comparece para fazer esse programa. Às 23 horas, o Evangelho com Emmanuel, que é todos os dias às 23 horas. Meu irmão, essa programação aqui, eu acho que é da semana passada, não tenho certeza. Não, é isso mesmo. É dessa semana, Fomos eu e Renato que fizemos o programa. Isso, exatamente. E Amadeu Ferreira e Renato Bezerra, nosso querido irmão. E aí começa a quarta-feira, meu irmão. O que aconteceu lá? A quarta-feira, às 8 horas da manhã, foi iniciado com o programa Filosofia, Ciência e Moral, o tema Livro, o Céu e o Inferno. Segunda parte, Exemplos de Espíritos Felizes. Aí estudamos Sansão, Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Aguilar, e nós estivemos participando do programa. Programa muito bom e que vai ter continuidade agora na próxima quarta-feira. Às 18 horas, o programa Espírita Missionários da Luz, o tema Estudo do livro Missionários da Luz, com Berenice Lima, Deusa Nogueira, transmissão da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, em parceria com a Web Rádio Estação da Luz. Às 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz 20 anos, o tema Trilogia Bendita, Trilogia Bendita. Os três com Alcida Batista, do Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. E ainda na quarta-feira, às 23 horas, o programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, com Alexandre Santos, aqui de Natal. E o que é que houve na quinta-feira, Augusto? Na quinta-feira, dia 18, logo às 8 horas da manhã, o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. O tema é o Livro dos Espíritos, o livro 2,
do mundo espírita ou mundo espiritual, capítulo 1, dos espíritos, origem e natureza dos espíritos, perguntas 76 a 83, com o nosso irmão Delson Soares, Dona Marília, Hugo Laércio, Cíntia Martins e convidados. Programa bacana, feito todo em família, muito bacana, energia positiva demais. Às 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos. O tema foi Obreiros do Senhor, com Dineu de Paula, da Sociedade Espírita Laços Fraternos, de Curitiba, Paraná. Às 21 horas, o programa Espírita Um Mergulho no Pensamento de Leon Denis. Tema, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, primeira parte, com Luiz Lodi, Nilceia Rosa, Terezinha Martins, Valéria Tavares, direto do Rio de Janeiro. E às 23 horas, finalizando o dia, o programa O Evangelho por Emmanuel, com nossa irmã Alcídia Batista, lá de Pau dos Ferros, no interiorzão do Rio Grande do Norte. E veio a sexta-feira. Hoje, sexta-feira, nós estamos concluindo o programa, estudando o tema do programa hoje, a reencarnação de Segismundo e as proteções divinas, dentro do programa Nos Domínios da Mediunidade, o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, o Amadeu Ferreira, Ivon Augusto e Renato Bezerra, e Elielso Tavares lá nos trabalhos técnicos. Logo mais às 9 horas e 30 minutos, nós teremos o programa Espírito Viver é Sempre Melhor, o tema, estudando o livro Memórias de um Suicida, Viver Sim, Suicídio Não, com Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Às 15 horas, o programa Espírita Caminho da Redenção, tema, Pagar o Mal com o Bem, apresentação de Adolfo Nogueira, do Rio de Janeiro. Às 16 horas, o programa Espírita Histórias de Espíritos, tema, O Candidato Intelectual, do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, o Chico Xavier, apresentação de Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa Espírita Cartas do Além, o Cartas Consoladoras, tema, Muitos Obrigado, Mãe, com Luiz Alberto, Conto da Rosa, Rio Grande do Sul. Às 21 horas, programa Espírita Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando o texto Desconhecido, com Enzo Obana, lá de Cascavel, no Paraná. E na sexta-feira, hoje à tarde, ou seja, hoje às 23 horas, programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, com Silva Almeida, do Rio de Janeiro. E amanhã, sábado, Ivan? Amanhã, sábado, a nossa programação começa às 18 horas, com o programa Livros de Luz, tema Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de Sueli Calda Schubert. Olha, esse assunto é imperdível, é maravilhoso esse livro. Às 19 horas teremos o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos, tema Isabel de Aragão, Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, São Paulo. E às 23 horas, encerrando a programação do sábado, o Evangelho por Emmanuel, com Hugo Laércio, de Goianazes, São Paulo, filho do nosso querido amigo Delson Soares. E no domingo? No domingo, encerrando a programação da semana, nós temos às 19 horas, a programação espírita começa às 19 horas. Programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, o tema Os Animais Têm Alma, com Cosme de Oulino e Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Às 21 horas, o programa Espírito Evangelho no rádio, tema o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 1 a 9, leitura preparatória, o livro Pão Nosso, o item 17, interseção com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E encerrando a programação da semana, o Evangelho por Emmanuel, às 23 horas, programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, com Amanda Alves, lá de Goianazes, São Paulo. Esta é a programação da semana. E agora, agradecendo a Deus. Está aí o lançamento do livro. Oi, pode? Não é bem o lançamento de um livro, não, Amadeu. Dia 1º de abril, a Web Rádio Estação da Luz, é uma quinta-feira, às 19 horas, nós vamos fazer o lançamento desse livro, que é a vida e a obra de Isoldino Rezende, o emissário do Cristo Consolador, ele que foi médium psicofônico e que desencarnou agora há menos de um ano, dono da editora Chico Xavier e um grande trabalhador
do Movimento Espírita de Minas Gerais, que esteve aqui em Natal com a gente um pouquinho antes de desencarnar, cerca de uns 15 dias, e deixou fortes sementes fecundadas. E a Web Rádio Estação da Luz, de uma forma geral, deve muito ao nosso querido Isoldino Rezende e toda a sua família. Então, nesse dia 1º, vai haver o lançamento desse livro, que quem escreveu foi a Nadi Roth, que é lá da casa espírita dele, que é a mesma de Fueuli, e a gente vai fazer essa homenagem com o lançamento desse livro, recordando a mediunidade do nosso querido Isoldino, que tinha como chancela maior a grande humildade. Só para vocês terem uma ideia, ele era analfabeto de pai e mãe, ele não sabia escrever, mas ele conseguiu editar quase 20 livros. Ele psicofonava, gravava, alguém depois botava no computador, e era assim que ele ia fazendo. Ele só sabia fazer um ó, porque ele botava uma cuia e fazia o derredor. Mas uma pessoa soberanamente humilde, que dia 1º, a gente já está convocando, dia 1º, agora de abril, na quinta-feira, às 19 horas, estaremos fazendo esse grande lançamento do livro Da Vida e a Obra do Emissário do Cristo Consolador, que era um programa que ele tinha há mais de 20 anos, o Cristo Consolador, o nosso querido Isoldino Rezende. É isso. Muito obrigado. Estamos juntos com Jesus. E aí vamos passar para o nosso irmão Ivan Augusto, que vai fazer os nossos agradecimentos pelas bênçãos recebidas no dia de hoje. Muito obrigado, Tavares, pela oportunidade que você nos proporciona. Muito obrigado, Renato, pela sua força e ajuda. E obrigado, Ivan, pela sua segurança, pela sua ajuda, pelo trabalho que o Mestre Jesus nos proporciona. Paz e luz com Jesus. É com você, meu irmão. Paz e luz com Jesus, meu irmão. Elevemos o nosso pensamento e o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelos dons da vida, por todos os dons que nos são concedidos, da inteligência, da saúde, aos quais nós devemos mantê-los e fazê-los progredir em mais talentos para nosso benefício próprio e para o benefício dos nossos irmãos em humanidade. Que Jesus nos abençoe, adentrando nos nossos lares, trazendo paz, conforto e segurança, e principalmente muita saúde nesse período tão conturbado para toda a humanidade. Que essas bênçãos se estendam também sobre o mundo espiritual, acalmando aqueles nossos irmãos que desencarnam em momentos de tristeza, de dor e às vezes de revolta. Que a luz do Divino Mestre possa incidir no íntimo desses espíritos, trazendo-lhes o consolo e a compreensão da necessidade das experiências assim realizadas. Que Deus, nosso Pai Celestial, nos cubra de bênçãos a todos os momentos e que não nos falte nunca a presença daquele espírito amigo que nos acompanha desde, às vezes, muitas eras, às vezes, muitas encarnações, sempre ao nosso lado, lutando desveladamente pelo nosso progresso, pelo qual nós, nesse momento, elevamos a nosso Pai também o agradecimento e a esse irmão pela companhia amiga de todas as horas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos capazes de perdoar também aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Paz aos espíritos trabalhadores de boa vontade. E a paz dos céus reine sobre a terra, todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom dia a todos. Bom dia, Brasil!